Beleza, amores? Estamos aí mais uma para começarmos mais uma aulinha para começarmos a parte de compostos orgânicos. Tranquilo? Nós havíamos trabalhado a parte de compostos inorgânicos, águas minerais, e agora a gente começa com proteínas, tá? Então dá uma olhadinha aí, amores, dá uma olhadinha aí, beleza? A aula tá bem detalhada, tem muita coisa para vocês. Pega teu caderninho, vai anotando que tem muita coisa para a gente comentar, tá? Muita coisa boa para a gente destacar. Olha lá, eu coloquei aqui para vocês uma definição. Vocês vão encontrar várias definições sobre proteína, porém, elas devem convergir para essa aí que eu destaquei para vocês, tá? Então vamos lá. Proteínas são polímeros estruturais. O que é polímero? Polímero vem de polimerizar. O que é polimerizar? Poli vários, meros parte do grego. Então, são estruturas que vocês vão encontrar estruturas menores, que são os aminoácidos, que vão formar, a partir da polimeração, as proteínas. Tranquilo? Beleza? Então, ó, são polímeros estruturais e funcionais primários dos seres vivos e possuem uma gama de atividades, dentre os quais, se liga agora, podemos citar o transporte de vitaminas, coagulação sanguínea, ação hormonal, catálise de reações bioquímicas e outras. Beleza? Porém, para se entender como elas trabalham, é necessário um estudo sobre constituintes dessa molécula, ou seja, os aminoácidos. Então, falei sobre a menor porção de uma proteína. Qual a menor porção de uma proteína? É um aminoácido. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Funções das proteínas. Amores, então eu elenquei essas funções que são, na realidade, as mais importantes e o que normalmente é mais abordado para a gente. Tá? Ó, função estrutural, estruturação e sustentação. Tá? Observe que ossos, músculos são estruturas no nosso corpo que são formadas basicamente por proteínas, né? Então, a base de um músculo é a quitina e miosina. São duas proteínas, né? Os ossos, você tem duas porções. Uma porção inorgânica, onde você tem muito cálcio, muito carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, muitos íons fosfato, que gira em torno de 50%, tem 50% aí do osso relacionado a substâncias inorgânicas. Porém, você tem aí o colágeno, que promove essa junção desses compostos, né? Beleza? Tranquilo? A gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Transporte, adesão, imunidade, hormonal, enzimático e energético. Observa que falei em proteína, eu gostaria que viesse uma palavrinha na mente de vocês. Quando eu falo em proteína, eu falo em estruturação. Basicamente. Tranquilo? Falo em estruturação. Tá? Observa aqui a hemoglobina. Né? Tu tens aí um pigmento importantíssimo aí na nossa corrente sanguínea. Está relacionado exatamente a condução desses gases, principalmente o gás carbônico e o oxigênio, que são os gases respiratórios, não é isso? Tu tens aí na expiração, tu absorves o ar, né? Você inala o ar, mas quando chega nos teus alvéolos pulmonares, você capta esse oxigênio e você tem a formação aí com aquele complexo, que eu já havia comentado para vocês, que é o oxigênio, junto com a hemácia, junto com os átomos de ferro e a hemoglobina, né, que é a proteína, que é o pigmento sanguíneo, né? Então, tu tens aí esse complexo. Sem hemoglobina, você não encontra uma condição de transporte desse oxigênio. Então, tu prova que o oxigênio, quando ele é adicionado a esse complexo, você tem uma denominação, é chamada oxihemoglobina, né? Então está relacionadíssimo ao transporte. Adesão, imunidade e amores, um exemplo básico
é exatamente o que está acontecendo hoje em dia, essa pandemia assolando a humanidade, assolando o mundo. Né? Observa que a imunidade está intimamente relacionada a uma proteína, uma estrutura proteica. Né? Alguns estudos, principalmente relacionados à Europa e aos Estados Unidos, eles tentam viabilizar esse material que esteja no plasma, né? esses anticorpos que estejam no plasma, para impedir exatamente a junção das proteínas virais às membranas plasmáticas. Aí é onde se encontra o grande problema, amores, que a grande maioria dos vírus eles se apresentam com proteínas idênticas à da nossa membrana plasmática. Está aí a grande dificuldade. Quando o indivíduo é submetido a uma carga viral muito grande, é muito difícil ele não se infectar. É muito difícil. Porque a compatibilidade bioquímica que existe na membrana plasmática e na cápsula proteica do vírus é muito grande. Então aquelas proteínas que se encontram ali na sua cápsula, elas são muito idênticas. Né? Elas, ou melhor, tem até uma palavrinha melhor para me colocar aí. Ela é muito compatível com essas proteínas que você encontra na membrana plasmática. Então a tendência realmente é de ligação e de passagem desse material genético para a célula. E a partir daí você tem um comando a partir do vírus, a partir do material genético do vírus. Hormonal, uma quantidade enorme de hormônios são produzidos a partir de aminoácidos, a partir de estruturas proteicas. Enzima nem se fala, né? Enzima, você tem uma condição enzimática onde a grande maioria das enzimas que você encontra, exemplo, no tubo gastrointestinal, apresenta cunho proteico. Né? Pepsinogênio, quando é liberado para ele o ácido clorídrico, né? Tem um pH em torno de 2 aí no estômago, essas substâncias elas conseguem ativar o ácido clorídrico. Na realidade, ele ativa o pepsinogênio para transformar em pepsina. E a pepsina auxilia a digestão de proteína. Vê? Então, tu tens aí toda uma condição metabólica importante para as proteínas. Não é isso? Aí você pode perguntar, mas cabeça, até mesmo a nível energético, em último caso, óbvio, né? Em último caso. Primeira situação, carboidrato. Segunda, lipídio. Se não tiver mais nada disso aí para o corpo metabolizar, para o corpo quebrar, ele vai se voltar para as proteínas. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, o passo a passo. Tem muita coisa para a gente comentar. Vamos lá. Ó. Vamos ver primeiro a estrutura do aminoácido. Amores, segue aqui esse esqueminha que eu fiz para vocês com muito carinho. Segue aí, vê. Deixa eu voltar que eu passei aqui sem querer. Ó. Amores, vejam só. Você pode analisar aqui comigo, vê. Tu tens aqui algumas estruturas que são interessantíssimas no que diz respeito a um aminoácido. Ó. Eu tenho aqui um carbono. Esse carbono aqui, ele é dito carbono quiral ou carbono alfa. Cabeça, por que um carbono quiral ou carbono alfa? Por um motivo muito simples. Porque ele se liga a 4 radicais diferentes. Tu lembras que em química nós tivemos a oportunidade de ver que o carbono é da família 4A, em virtude da hibridização dos seus orbitais. Ele consegue fazer 4 ligações, ele pode fazer 2 duplas, ele pode fazer uma tripla e uma simples, ele pode fazer 2 simples e uma dupla, ou 4 simples. Então, essa propriedade você leva para ele agora, que é muito interessante. Esse carbono ele é dito quiral porque ele tem a condição, ele promove 4 ligações, nesse caso aqui, no caso dos aminoácidos, com 4 ligantes diferentes. Vamos ver quais são. Olha lá, dá uma olhadinha. Ó, primeiro, tu tens um radical aqui, amina, ou amino, como queiram chamar. Eu tenho, em química orgânica, vocês veem essa estrutura aqui como um ácido carboxílico.
é o C-O-OH. Não confunda com aldeído, tá? O aldeído é C-O-OH. Então eu tenho o ácido carboxílico e uma amina. Paixões, observa que aqui em cima eu tenho um átomozinho de hidrogênio. Então, observa que esse átomo de hidrogênio, junto com a amina e a carboxila, eles sempre você vai encontrá-los aí na estrutura do aminoácido. O que vai mudar a cabeça na realidade? O que vai mudar é isso aqui, ó. É a cadeia lateral, onde você encontra um radical diferente. Tranquilo? Então, para encontrar um aminoácido, basicamente eu tenho que ter na minha estrutura orgânica um radical amina e um radical ácido carboxílico. Por que o nome aminoácido? Dá uma olhadinha aqui em cima. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui em cima, tá? Ó, por que amino? Porque vem daqui, ó. Radical amina. Por que ácido? Vem de ácido carboxílico. Tranquilo? Então, amino, ácido. Amino de radical amina. E ácido de ácido carboxílico. Tranquilo? Vê lá. Ligação peptídica. Outro tópico importantíssimo. Olha para cá. Olha para cá. No máximo respira. Preste atenção. Vem. Aqui eu tenho a formação de uma ligação peptídica. Amores, como é que ocorre a ligação peptídica? Presta bem atenção aqui. Ó. Eu vou colocar de novo aqui o riscador, o pincelzinho, que eu... Vocês não sabem, né? Que eu gosto desse beriguedeiro ziriguidum. Ó. Então, tu tens aqui. Vê. Eu tenho hidroxila. Quando eu encontro esse OH, o O junto, esse Ozinho do oxigênio com o OH do hidrogênio, eles juntos formam hidroxila. Beleza? Aqui tu tens o hidrogênio. Amores, presta bem atenção. Que ocorre uma reação dita desidratação. A formação da ligação peptídica, ela ocorre por desidratação. Por quê? No momento que existe a ligação, ocorre perda de uma molécula de água. Ó, existe perda de água. Tranquila? Beleza? Então, observa que tu lembras que eu havia falado agora há pouco, que é um radical ácido carboxílico, olha aqui. Tu lembras que eu havia falado um radical amina, ele aqui. Então, esse OH, ele se liga com esse hidrogênio aqui, ó. O OH daqui, ele se liga com esse hidrogênio para liberar a molécula d'água. Vocês estão vendo essa listinha aqui verde? Olha lá a listinha verde, ó. Essa listinha verde, ela está determinando a ligação. Beleza? A ligação desse nitrogênio aqui com esse carbono que está aqui, ó. Olha lá, ó. O carbono com o nitrogênio. Tranquilo? Aí tu tens uma ligação peptídica. Tranquilo? Vamos lá. Qualquer coisa tu volta aí que tá bem direitinho. Tá bem mastigadinho para você, tá? Olha lá. Aqui nós temos algumas atividades proteicas, né? Observa que aqui eu tenho uma atividade proteica da vespa marinha, né? Da Chironex fleck. Observe que aí no caso a criança ela teve choque, né? Teve a queimadura promovida exatamente pela liberação dessa proteína da hemolisina que é liberada a partir desses tentáculos, não é isso? Então tu tens uma condição aí de defesa. Outro organismo que está relacionado aí para a gente, a sua atividade proteica, é o veneno das cobras, né? Observe que dependendo do tipo de veneno, você tem várias áreas que ele pode agir. Por isso que existe o veneno hemolítico. É aquele veneno que vai quebrar as hemácias, vai causar um aumento de coágulos na corrente sanguínea, né? Existe o veneno neurotóxico, vai agir no sistema nervoso, pode agir no sistema nervoso central ou no sistema nervoso periférico, né? Existe o veneno miotóxico, que age diretamente na musculatura. Então, dependendo do tipo de veneno, dependendo do tipo de proteína,
ela vai apresentar atividade em alguma área do corpo do indivíduo. Beleza? Olha lá. Em relação à produção, vê só, amores, eu tenho aí uma coisa muito interessante para destacar para vocês. Ó, pessoal, no que se diz respeito à produção desses aminoácidos, eu tenho os aminoácidos essenciais, bem simples, são aqueles que não são produzidos pelo nosso corpo. Você tem que ingerir a partir de alimentos do meio externo, beleza? Simples desse jeito. Não essenciais são aqueles que o teu corpo ele produz, beleza? Independentemente de você estar ingerindo ou não, tá? E os chamados semi-essenciais são aqueles que são produzidos em pequena escala, em pequenas quantidades. Tranquilo? Vê lá. Aqui a gente fala sobre as estruturas. Basicamente, nós encontramos 4 estruturas, tá? Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Beleza? Das proteínas. Olha lá. Aqui eu tenho a estrutura primária. Do ladinho aí você pode ver a estrutura secundária. Observa, amores, que a estrutura primária de um polipeptídeo é uma tira. É só a tirinha, né? A estrutura secundária de um polipeptídeo, de uma proteína, ela está enroladinha. Ó, você começa a perceber a interação das ligações que promove exatamente uma certa compactação. Diminui o tamanho, né, e ela fica toda enroladinha. Ó, na estrutura secundária, tu encontras 2 disposições. São essas aí embaixo que eu coloquei para vocês, tá? No plano espacial, onde apresenta cadeias polipeptídicas enroladas em hélice. Do lado esquerdo, que está aqui, ó, dá uma olhadinha lá no canto do lado esquerdo, nós temos aí a chamada alfa-hélice. Beleza? Agora preste atenção, vê a estrutura secundária, beleza. Paixões, vejam só. Na estrutura terciária, essa interação das ligações é muito maior. Então, as proteínas elas ficam bem enroladinhas. Aí você pode dizer, mas cabeça, isso influencia demais. Porque a partir do momento que você tira a forma dessa estrutura, ela perde atividade. Ela vai perder atividade. Tá? Um exemplo clássico, sabe qual é? Eu vou te dar um exemplo show de bola. Um tempo desse eu estava lá no hospital e chegou uma criança com uma febre altíssima, tá? Febre muito alta, em torno de 39 para 40. Então o que é que acontece? A criança ela chegou convulsionando. Ela convulsionou. Então o que é que acontece? É um perigo enorme quando a criança ou quando a pessoa adulta chega no ambiente hospitalar com a temperatura pipocando desse jeito. Uma das principais estruturas que podem ser afetadas é exatamente o testículo. Os túbulos seminíferos, que são as áreas que sintetizam o espermatozoide. Pelo incrível que pareça. Porque a temperatura está muito alta. Então pode causar esterilidade no indivíduo. Por que o testículo ele é posto fora da cavidade abdominal? Porque a cavidade abdominal é muito quente, gira em torno de 40 graus Celsius. E fora você tem uma temperatura de 2 a 3 graus menor. Ou seja, a tendência a esse testículo ficar na parte mais externa do abdômen, né, o saquinho chamado escroto, para garantir a espermatogênese, a produção de espermatozoides. Tranquilo? Então a desnaturação que essas proteínas elas podem sofrer vão afetar diretamente a produção de algo, de alguma coisa, de algum hormônio, de alguma estrutura, né? E normalmente, nesse caso que eu destaquei para vocês, os túbulos seminíferos, causando a esterilidade. Impressionante, né? Mas é interessante. Ó, vamos lá.
Aí tu tem estrutura terciária, é o que eu havia falado para vocês. Tá todo enroladinho, né? Em virtude exatamente dessas interações que existem em relação às ligações. Na estrutura quaternária, você não vai encontrar só um polipeptídeo, você vai encontrar vários polipeptídeos que vão se unir, vão se agregar com uma estrutura primária, com a estrutura terciária, e esse conjunto de polipeptídeos é o que vai determinar a função da proteína, como vocês vão ver agora. Ó lá, estrutura quaternária, beleza? Então, se eu botar aqui, ó, o meu ó, aqui você pode ver uma, ó, tem um aqui, estão percebendo? Ó, tem mais outra aqui, tá? Tem mais outra aqui, ó. Então observe que são vários polipeptídeos de estruturas terciárias que formam a estrutura quaternária. E com isso vão viabilizar a atividade de tal proteína em determinada parte do corpo. Tá certo? Um exemplo clássico que a gente sempre comenta nas nossas aulas em sala é a insulina, né? A insulina é um polipeptídeo, é uma molécula gigantesca que tem essa condição de abrir os canais de glicose para auxiliar a entrada de glicose, né? Muita gente diz erroneamente, pelo amor de Jesus Cristo, né? Que a insulina ela quebra a glicose. Não, ninguém quebra a glicose, não. Tem nada de insulina quebrar a glicose, não. Muito pelo contrário. A glicose ela entra a partir dos canais de glicose que a insulina promove. Ou seja, eu tenho uma quantidade de glicose na corrente sanguínea, essa glicose ela sai da corrente sanguínea e entra na célula. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Que tu tens composição, né? Simples, formada por apenas por aminoácidos, também chamadas simplesmente por holoproteínas. Então, albuminas, globulinas, queratinas, estonas são proteínas formadas somente por proteínas. Beleza? Tranquilo? Simples desse jeito. Vê lá. Conjugadas ou complexas. Apresentam, além dos aminoácidos, moléculas de origem não proteica. Tá certo? Então, você vai encontrar aí, além de uma estrutura proteica, eu tenho uma estrutura não proteica. Olha lá. Nucleoproteínas, glicoproteínas, fosfoproteínas, também chamadas simplesmente por heteroproteínas, né? Deixa eu colocar aqui de novo, dá uma olhadinha aqui, ó. Hétero, né? Seria interessante você destacar no seu caderninho, ó. Hétero, diferente. Então a heteroproteína, o que é uma heteroproteína? É aquela proteína que tem uma estrutura além de aminoácidos. Não vai existir só os aminoácidos. Tranquilo? Olha lá. Derivadas são produtos resultantes da decomposição de uma proteína integral. Ou seja, aí tu tens a formação das proteoses, das peptonas, dos polipeptídeos. Tá? Funções. Importantíssimo. Proteínas estruturais. Amores, se liga muito aí no colágeno. Colágeno é produzido a partir do tropocolágeno. Quem produz isso aí tudo são os fibroblastos, ou seja, células do tecido conjuntivo que vão sintetizar esse tropocolágeno. Cabeça, o que é o tropocolágeno? É a matéria-prima para você produzir o colágeno, onde ele vai auxiliar exatamente a estruturação dos ossos e outros tecidos, tá? Queratina, se liga, uma coisa que os vestibulares eles colocam muito, já na sacanagem para vocês. Ó, queratina é uma coisa, quitina é outra. Queratina é proteína, tá? Quitina é polissacarídeo, não tem nada a ver, né? São substâncias bem diferentes. Então, queratina você vai encontrar nas unhas, você vai encontrar nos cabelos, nos pelos, tá certo? Beleza? Ó, a quitina e miosina são duas proteínas que estão relacionadas à estruturação da musculatura, as fibras de quitina e de miosina. Fibrina, tá? Que está relacionado exatamente à coagulação, processo de coagulação sanguínea, e a albumina que você encontra na corrente sanguínea, né?
Olha lá. Hormonais, substâncias produzidas em glândulas endócrinas. Um exemplo que eu já havia comentado para vocês, a insulina. O glucagon, que faz o feedback, isso aí a gente vai ver em fisiologia. Eu vou deixar algumas aulas aí de fisiologia para vocês, tá? O glucagon que age com a insulina é um hormônio hipoglicemiante, ou seja, ele coloca a glicose para dentro da célula. O glucagon é um hormônio hiperglicemiante, quando ele percebe que está ocorrendo a diminuição drástica ali daquela glicose na corrente sanguínea, o glucagon vai tira esse glicogênio hepático e joga na corrente sanguínea, beleza? Então, apresenta um cunho proteico. Olha lá. Nutritivas, toda a fonte de aminoácidos essenciais, por exemplo, é oriundo da clara do ovo, né? Então, tu tens aí essa gama de funções, junto com defesa que eu já havia falado para vocês, os anticorpos, né? Amores, uma coisa muito interessante. Para cada tipo de micro-organismo você tem um anticorpo específico. Vou te dar um exemplo. Tu lembra da dengue? Eu tenho 4 tipos de dengue. Dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Ou seja, você tem anticorpo diferente para cada tipo de dengue. Tá? Chikungunya. Agora tem um sósia aí, um companheiro, um vírus idêntico da chikungunya, que é o maiaro. Então tu tens basicamente duas estruturas diferentes. Ou seja, não existe você ter um anticorpo que venha combater vários tipos de micro-organismos. Para cada micro-organismo você tem um anticorpo específico. Vou te dar um exemplo interessante. Quando as pessoas estão para viajar para Manaus, aí dizem assim, eita, toma vacina contra a malária e tal, né? Quanto tempo a pessoa tem que tomar antes? Em torno de 15 dias. Eu te dou um conselho. Se você for 20 dias antes, porque você tem um passo a passo aí do sistema imunológico. O corpo, ele reconhece aquele antígeno primeiro. O que é o antígeno? É um fragmento do vírus, da bactéria, que está sendo inoculado no indivíduo. A gente diz até que é o micro-organismo atenuado, também tem isso, né? Então, inoculado. Então, o corpo, ele capta, ele reconhece, ele produz, ele está sintetizando ali, né, o anticorpo, e depois ele gera a memória imunológica, porque caso você precise, está pronto, então ele libera. Beleza? Então observa que não é imediato, não é de forma muito abrupta, é paulatino, tá? Então o ideal que eu digo são 20 dias. A maioria dos livros colocam 15, e é uma média, mas o ideal são 20 dias, né? Olha lá. Aqui eu tenho um exemplo da cascata da rota metabólica, né? Segue aqui comigo, ó, que eu havia comentado para vocês. Olha só a quantidade de proteínas que você encontra aqui, né? Aqui eu tenho tecido danificado. Desculpa, cagada, para aqui. Ó, aí você tem aqui, ó, cálcio, a tromboplastina e as plaquetas. Amores, isso aqui, tudinho, ó, esses três, eles auxiliam exatamente a transformação da protrombina em trombina. Aqui, se você quiser acrescentar, seria até interessante. Aqui eu também tenho a vitamina, ó, vitamina K, tá certo? Vitamina K, que também é bastante utilizada, tá certo? No processo da coagulação, tá certo? Então, vitamina K, que pode ser chamado também por filoquinona. Então, plaquetas, tromboplastina, cálcio e vitamina K vão ativar protrombina e trombina. Amores, olha, proteína. Tudo isso aqui são proteínas. Tirou uma dessa aí, não conclui a cascata da coagulação. Aí o cálcio com a trombina auxilia o desprendimento de fibrinogênio em fibrina. A fibrina auxilia a formação do glóbulo e, consequentemente, do coágulo, né? Antes disso tudo, se você for analisar direitinho, ainda existem os leucotrienos, que são proteínas também que atuam como sinalizadores, auxiliam a chegada
dos leucócitos antes de ocorrer exatamente essa cascata metabólica aí, para ocorrer a coagulação, tá? Então, olha lá. Aqui você tem a atividade enzimática, né? A atividade enzimática eu coloquei esses dois gráficos aí para vocês e coloquei mais um aí para a gente verificar exatamente relacionando a quantidade de substrato, tá? Então, o que são enzimas? São proteínas especiais que participam de todas as reações químicas em uma célula, tá? São chamados também, simplesmente, ó, não esquece, tá? Não esquece que a turma gosta de colocar assim para quebrar você. Ó, eles podem colocar como biocatalisadores, tá certo? Enzima é um biocatalisador, ou seja, ele auxilia a reação química, né? Então diminui a energia de ativação da reação. E são específicas. Aqui você tem uma condição relacionada ao pH e aqui eu tenho a condição relacionada à temperatura. Amores, observe o seguinte, a pepsina, tá? Ela age no pH 2. Ó. Quando você tende a aumentar esse pH, a tendência da pepsina é diminuir. Ou seja, você tem um pH específico para a enzima. Tá certo? Observa aqui, ó. Tu tens também uma temperatura ideal para atividade enzimática, que gira em torno de 40 graus Celsius. Olha aqui, ó, 40 graus. E aqui tu tens atividade enzimática quando você submete, aumenta a concentração do substrato. Ó, observa aqui com muito carinho. Aqui, deixa eu colocar aqui de novo, tá o ponteirinho que toda vez ele sai, esse miserante, esse cão chupando manga rodando, vai fechar atrás, vai ver todo mundo de uma vez. Olha, aqui eu vou colocando substrato, vou colocando, mas vai chegar um momento que por mais que você coloque substrato, a enzima não vai quebrar aquela substância mais do que aquele patamar. Então ela estabiliza, tá? Então até as concentrações enzimáticas, você determina uma concentração enzimática e você vai aumentando ali a quantidade de substrato. Ele vai quebrando, ele vai degradando. Mas vai chegar um momento que ele não vai passar daquilo ali. Então ele estabiliza. Tranquilo? Então são esses três gráficos aí que são abordados bastante para a gente. Ó. Aqui nós temos a condição de desnaturação, uma situação que eu já havia comentado para vocês. Acho que vocês lembram a situação dos tubos seminíferos, quando você submete a aumento de temperatura, né, para ocorrer desnaturação. Então, existem essas três situações aí para ocorrer desnaturação. O que é desnaturação na realidade? É a quebra da condição normal da proteína. Então, alguns fatores aqui vão viabilizar. A temperatura, que é o que a gente havia destacado, né? A temperatura. Tu tens também a salinidade, ó, salinidade e pH. Se você altera algum desses fatores para determinado tipo de proteína, para determinado tipo de enzima, né, você pode promover desnaturação. Tranquilo? O que é desnaturar? É tirar a molécula da sua condição natural, do seu estado natural, da sua forma bioquímica natural. Tranquilo? Então, no caso da febre, você tem as prostaglandinas, né, que agem contra micro-organismos. Você aumenta a quantidade de prostaglandina, aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, você tende a matar esses micro-organismos. Tá? E aqui, nomenclatura enzimática, né? Então, a nomenclatura está relacionada ao tipo de reação que ela atua. Então, observa aí, ó, hidrolase. Simples desse jeito, amores. Hidrolase age em relação em reações de hidrólise. Ou seja, o que é hidrólise? Você submete a água ali que vai quebrar a ligação química, né? Que vai quebrar exatamente aquele substrato. Liases agem desnaturando proteínas. Ligases ou polimerases promovem ligações químicas. As polimerases a gente vai ver em DNA
né, material em ácidos nucleicos, que as polimerases elas propiciam exatamente as ligações da adenina, da timina, né, da citosina, da guanina, para promover exatamente a formação das fitas de DNA, né, do material genético. Tranquilo? E a isomerase promove isomerização, ou seja, igualdade no que se diz respeito à estrutura da molécula. Né? O nome do substrato, coloca-se o sufixo ase, simples desse jeito, melzinho, ó, ao nome do substrato no qual a enzima age. Lactase, eu vou encontrar a lactose. Né? Lactase, enzima, lactose é o substrato. Amilase, a enzima, vai digerir o que? Amido. E lipase, digere o que, amores? Lipídios. Então, paixões, a gente fica por aqui. Foi uma aula mais extensa, mas tivemos a oportunidade de ver alguns tópicos, né? A gente adicionou mais alguns tópicos aí sobre proteínas. Então, aproveita que tem muita coisa aí para você estudar, tá? Fica com Deus. Beijão. Até a próxima.